Motores em linha. Se você abrir o capô do carro do seu vizinho agora, as chances de ver o motor em linha são de quase 100%. Cilindros enfileirados em pé sobre um único virabrequim. Porque todo mundo usa. Porque é barato de fazer e simples de arrumar. É por isso que os blocos de 3 e 4 cilindros dominam os carros populares. O de 5 cilindros teve seus dias de glória com a Audi e a Volvo pelo ronco animal, mas equilibrar a vibração de um número ímpar de pistões deu tanta dor de cabeça que a indústria abandonou. Aí a gente chega no 6 em linha, que é uma obra de arte da mecânica. Ele é naturalmente equilibrado. As forças do centro e das pontas se anulam sozinhas, sem precisar de eixos balanceadores ou contrapesos extras. É liso, não vibra nada e empurra forte, por isso a BMW é apaixonada por ele até hoje. O único problema, ele é comprido demais. Para enfiar um 6 em linha no cofre, o carro precisa ter uma frente gigante, o que foge completamente do design moderno. Motores em V. Quer colocar mais cilindros num cofre pequeno? A solução dos engenheiros foi pegar os cilindros e abrirem duas bancadas inclinadas. Foi aí que o V6 atropelou o 6 em linha no mercado de rua. Ele é curto e cabe de lado em carros de tração dianteira. Mas atenção ao detalhe técnico. Num V6, o ângulo de abertura manda em tudo. Se for 60 graus, o motor roda suave. Se for 90 graus, que normalmente é um V8 com 2 cilindros cortados, ele vibra tanto que a fábrica precisa socar eixos balanceadores pesados para segurar a bronca. Já o V8 é perfeito aos 90 graus. Ele virou o queridinho dos americanos por um motivo simples: estradas retas, longas e cultura de puxar reboque. O V8 entrega um torque ignorante em giro baixo. Rodar a 120 km por hora com um V8 significa o motor trabalhar dormindo, sem estresse e sem desgaste. Já V10 e V12 levam essa lógica para o mundo dos supercarros de luxo, mas cobram preço na manutenção e no consumo. Motor em W. Não confunda, motor em W não é a junção de dois motores em V. É uma arquitetura cabulosa onde 4 fileiras de cilindros atacam um único virabrequim. A Volkswagen patenteou essa loucura para conseguir colocar 12 ou 16 cilindros onde mal caberia um V8 comum. Deu vida ao W12 da Bentley e ao lendário W16 do Bugatti Veyron. Sabe qual foi o maior pesadelo no projeto do Bugatti? Não foi chegar nos 1000 cavalos, foi o calor. 16 cilindros espancando combustível num espaço reduzido criam um forno. Para esse motor não derreter no primeiro pisotão, a fábrica teve que espalhar 10 radiadores pelo carro e colocar uma bomba d'água monstra que circula mais de 700 litros de fluido por minuto. É insanidade pura. Motores Boxer. O motor Boxer joga os cilindros deitados na horizontal. Os pistões se movem para fora e para dentro ao mesmo tempo, parecendo dois boxeadores cruzando socos. Como ele é achatado, ele fica montado muito baixo no carro, jogando o centro de gravidade no chão. É isso que dá a estabilidade lendária do Porsche 911 e dos carros da Subaru em curva fechada. A parte chata. O pesadelo do mecânico. Como os cabeçotes ficam apontados direto para as paredes do cofre do motor, o espaço para trabalhar é zero. Uma simples troca de velas ou substituição de uma junta de tampa de válvula exige ferramentas articuladas, trabalho às cegas ou até mesmo descer o motor do carro para conseguir fazer o serviço. Motor rotativo. O rotativo rasga o manual da mecânica tradicional. Não tem pistão, não tem biela e não tem válvula. No lugar disso, um rotor triangular gira dentro de uma câmara oval. Conforme ele roda, ele faz admissão, compressão, explosão e escape nas suas 3 faces simultaneamente. Como não tem nada subindo e descendo, não há perda por inércia. Você pisa e ele engole giro, chegando a 9.000 rotações por minuto numa facilidade assustadora. Onde está a pegadinha? Na vedação. As pontas do triângulo usam lâminas metálicas chamadas selos de ápice para segurar a pressão. Essas peças sofrem um atrito absurdo e gastam rápido, fazendo o motor perder compressão e morrer precocemente, o motivo do Mazda RX-8 ter ficado mal afamado. Para piorar, ele foi feito para queimar óleo intencionalmente para lubrificar os selos e praticamente não tem torque em baixa rotação. Motor VR. Nos anos 90, a VW queria enfiar um motor de 6 cilindros em carros compactos como o Golf. Como não cabia um V6 tradicional nem um 6 em linha, os caras tiraram da cartola o motor VR. Eles juntaram os cilindros num ângulo minúsculo de apenas 15 graus. Ficou tão estreito que deu para usar um único cabeçote cobrindo todos os cilindros. Você tinha força de um V6 no tamanho de um motor de 4 cilindros. O lado ruim foi a distribuição de calor. Com os cilindros colados sob a mesma tampa, a parede do escapamento esquentava muito mais que a de admissão, entortando componentes pelo choque térmico. Além disso, os dutos de ar tinham tamanhos diferentes para cada cilindro, obrigando a injeção a ficar fazendo malabarismo para acertar a mistura. Quando os motores turbomodernos surgiram, o VR perdeu o sentido. Motores elétricos. Carro elétrico não é tudo igual. Existem 2 tecnologias dominantes no rotor. A primeira usa ímãs permanentes de neodímio.
Como o magnetismo já está ali naturalmente, o motor gasta pouquíssima energia no andar e parar da cidade. O problema? Esse material de terras raras é caro pra caramba e tem uma mineração super complexa. A segunda opção é o motor de indução, muito usado pela Tesla. Ele não tem ímãs fixos, o campo magnético é criado pela própria eletricidade quando você acelera. Na cidade ele gasta um pouco mais de energia para criar esse campo, mas na estrada ele roda solto, sem o arrasto magnético dos ímãs. Por isso, as marcas hoje usam um de cada tipo por eixo no mesmo carro para ter o melhor dos dois mundos. Motor a hidrogênio. O carro a hidrogênio, como o Toyota Mirai, é um elétrico que produz a própria eletricidade rodando. Você abastece com hidrogênio pressurizado e a célula de combustível faz uma reação eletroquímica juntando esse hidrogênio com o oxigênio do ar. Essa reação gera corrente elétrica que move o motor, e o único resíduo saindo pelo escapamento é água pura em forma de vapor. Porque todo mundo não anda de hidrogênio então. Não é por causa do motor, é pela logística. Pegar o hidrogênio, comprimir a 700 bar de pressão, transportar de forma segura e criar postos de abastecimento exige bilhões de dólares que a indústria ainda não conseguiu viabilizar para o grande público. Motor VC Turbo. A Nissan inventou o motor VC Turbo para resolver um dilema antigo. Motor precisa de taxa de compressão baixa para render no turbo e taxa alta para economizar combustível andando de boa. Em carros comuns, essa taxa é física e travada. O VC Turbo consegue alterar essa geometria com o carro em movimento, variando entre 8:1 e 14:1. Um motor elétrico no cárter movimenta um braço articulado na biela que muda a altura que o pistão sobe no cilindro. No papel é genial, mas na vida real a conta chegou rápido. Adicionar esse monte de peças móveis criou problemas crônicos de durabilidade, com oficinas relatando folgas severas e desgaste prematuro em bronzinas com menos de 100 mil quilômetros rodados. Curtiu? Deixa o like e já se inscreve no canal. Até mais!